Bom, o Supremo Tribunal Federal aceitou a proposta da OAB e de outros integrantes da área da Justiça para que o próprio STF dê sequência às investigações sobre a Lava Jato de uma forma mais célere. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Oscar Vilhena. Professor, bom dia, muito obrigado pela gentileza. Bom dia, eu que agradeço a ligação. Professor, o senhor já chegou a dizer que não tem como prever o que vai acontecer a partir de agora com esses desdobramentos e essas investigações. Eu pergunto para o senhor, essa força-tarefa era realmente necessária e o Supremo pode, por exemplo, simplesmente parar e só se debruçar na Lava Jato? A força-tarefa é indispensável, a meu ver. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele é uma instância originalmente preparada para um outro tipo de julgamento, que é o julgamento sobre a constitucionalidade das leis. Tá? Ele não é um tribunal especializado em investigar fatos, ouvir testemunhas. Ele é um tribunal que basicamente interpreta a Constituição. Evidente que ele vem se adaptando, especialmente a partir do mensalão, a essa atividade de investigação criminal. Tá? Agora, isso lhe toma um tempo enorme e isso não pode ser feito ainda mais no momento em que o país exige do Supremo uma atenção muito grande sobre outros temas. Nós temos reformas importantes da Constituição e reformas importantes da legislação que terão impacto constitucional, então me parece muito prudente essa ideia de constituir-se uma força-tarefa dentro do Supremo que o auxilie, especialmente na colheita dos fatos. Professor, bom dia, Marco Antônio Villa. Tendo como referência a ação penal 470, né, lembrando então, quando o inquérito foi mais ou menos assim de 2005 a 2007, aí em 4 sessões, em agosto de 2007, foi recebida, naquele momento eram 40 réus tal. Dali de agosto de 2007 a agosto de 2012, durante 5 anos, houve toda a instrução da ação penal tal. E aí começou o julgamento que durou 2 anos. Em suma, se começamos em 2005, foi até 2014, 9 anos. O que o senhor estima que algo semelhante deve ocorrer agora e recordando que nós temos um número de réus N vezes maior? Olha, Vila, me parece que isso é uma demonstração do quanto é disfuncional o Supremo Tribunal Federal para esse tipo de julgamento. Tá? De fato, eu não sei a posição sua, mas o foro privilegiado é uma aberração dentro do sistema democrático. Tá? Mas uma vez que nós teremos que julgar por intermédio do Supremo Tribunal Federal, tá? Eu imagino que do julgamento do mensalão para cá, primeiro, algumas coisas foram aprendidas. Tá? O julgamento se dará na turma e não no plenário. Sim. A turma é menor, a turma tem normalmente muito mais agilidade, então isso deve restringir um pouco o tempo. Tá? Segunda é essa medida que acaba de ser tomada, ou seja, a necessidade de você ter realmente uma força-tarefa que auxilie o Supremo, especialmente nessa etapa inicial, que é uma etapa de testemunhos, de acompanhamento, de análise de documentos, né? Então isso os juízes auxiliares podem ser muito úteis, né? Agora, uma terceira coisa que me parece importante, que diferencia o julgamento atual do anterior, é que grande parte do trabalho de apuração de fatos foi feito já no julgamento de Curitiba, na Lava Jato, tá? Porque nós não podemos esquecer que essas delações que inspiram agora esses inquéritos e futuros processos, tá? Eles derivam de informações que foram coletadas em Curitiba. Então também me parece que nós temos um processo que vai iniciar de uma etapa já mais adiantada do que aquela. Então eu espero que não sejam os mesmos 9 anos que você está detectando aí. Doutor Vilhena, nós entrevistamos esta semana passada o ex-ministro Carlos Veloso, e eu inclusive propus essa pergunta para que o Supremo delegasse a instrução para terceiros juízes. Ele levantou a questão da identidade física do juiz, definida no artigo 399 do Código de Processo Penal,
que diz que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O que o senhor acha? Olha, de fato existe esse dispositivo, tá? Agora, esse é um processo que tem uma dimensão bastante distinta de um processo tradicional, né? Veja, grande parte das provas que foram levantadas para esse processo foram feitas por um outro juízo, que é o juiz de Curitiba. Foi ele que apurou tudo isso, foi ele que fez parte dessas delações, e ele transferiu essas delações para Brasília, né? Então a identidade aí já fica, em alguma medida, compurcada, não no sentido da sua ilegalidade, né? Mas de que esse é um processo derivado de um outro. Ele apurou, ele transferiu essas informações, né? Não me parece que, dado a natureza do processo e dado a natureza do Supremo Tribunal Federal, nós percamos a ideia do juízo natural e da identidade do juízo quando você tem um auxiliar, até porque hoje, em todos os tribunais brasileiros, inclusive no Supremo Tribunal Federal, o seu regimento interno autoriza a existência dos juízes auxiliares. Então, me parece que a compatibilização das duas regras tem que ser compreendida enquanto um mecanismo que ameniza a ideia de que esse juízo pessoal é realmente o próprio juiz que preside, a pessoa física que preside, e não o juízo que preside. Doutor Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Muito obrigado pela entrevista, um bom dia ao senhor. Eu é que agradeço, uma boa manhã a todos.